Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Debate sobre o jejum. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam e vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão naquele dia. Ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha, porque a peça nova repuxa o vestido velho e o rasgo aumenta. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho estourará os odres, e tanto o vinho como os odres ficarão inutilizados, mas vinho novo em odres novos. Comentários dos Pais da Igreja. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Assim como acima, junto dos discípulos, o mestre era repreendido por fazer refeições com os pecadores. Também agora, junto do mestre, os discípulos são acusados de omissão do jejum, para que, assim, se levantasse entre eles uma matéria de discórdia. Por isso é dito: os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Teofilacto Diócrida. Com efeito, os discípulos de João, parados no que é imperfeito, permaneciam nos costumes judaicos. Santo Agostinho. Pode-se, no entanto, pensar que Marcos acrescentou os fariseus porque, simultaneamente com os discípulos de João, disseram ao Senhor o que se segue, ao passo que Mateus relata que apenas os discípulos de João o disseram. Mas as palavras que se seguem indicam antes que uns disseram isto de outros. Segue-se, pois: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e teus discípulos não jejuam? Estas palavras, com efeito, indicam que os convivas que estavam presentes se aproximaram de Jesus e disseram isto mesmo aos discípulos, de modo que, quando diz foram, pois, ter com Jesus, o evangelista não está falando dos mesmos sobre os quais tinha dito: os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Mas, jejuando estes, vieram aqueles a quem isto perturbou. Por isso Mateus diz: Então foram ter com ele os discípulos de João e disseram. E isto prova apenas que os apóstolos também estavam ali presentes e que todos, à porfia, fizeram-lhe essa objeção. São João Crisóstomo. Com efeito, os discípulos de João e dos fariseus, portando-se de modo invejoso contra Cristo, interrogaram-no, querendo saber se ele, solitário com seus discípulos, sem abstinência e sofrimento, vencia as lutas das paixões. São Beda. Mas João não bebe vinho ou bebidas inebriantes. O Senhor come e bebe com pecadores, porque aqueles em cuja natureza não havia nenhum poder tornam, pela abstinência, maior o mérito. Mas o Senhor, que naturalmente tinha poder de sobra para perdoar os delitos, por qual motivo se afastaria daqueles a quem poderia tornar mais puros que os que faziam abstinência? Mas também Cristo jejuou, para que não te afastes do preceito, e comeu com os pecadores, para que vejas claramente a graça e reconheças o poder. Segue-se. Jesus respondeu:
podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Santo Agostinho. Marcos chama-os aqui de filhos de Bodas, filhos do Ptiarum. Mateus, por seu turno, chama-os de filhos do esposo, filhos esponsi. Com efeito, por filhos das bodas, não compreendemos apenas os do esposo, mas também da esposa. Pseudo Crisóstomo. Chama, pois, a si mesmo de esposo, como quem desposará a igreja. Com efeito, os esponsais são a ação de dar um penhor, a saber, a graça do Espírito Santo, pela qual o orbe terrestre acreditou. Teofilacto Diócrida. Chama-se também de esposo, não apenas como quem desposará as almas virginais, mas porque o tempo do seu primeiro advento não é de dor nem de tristeza para os que nele creem, nem de sofrimento, mas de repouso. É o tempo que dá, sem as obras da lei, o repouso pelo batismo, pelo qual facilmente e sem sofrimento alcançamos a salvação. Já os filhos das bodas ou do esposo são os apóstolos, porque, pela graça de Deus, tornaram-se dignos de todo o bem celeste e partícipes de todo o deleite. Pseudo Crisóstomo. Ele diz, de outra parte, que seu convívio é alheio a toda grande aflição, quando acrescenta: enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Entristece-se quem não possui um bem. Quem, no entanto, recebe-o no presente, alegra-se e não se entristece. E para destruir a exaltação deles e mostrar que não conservavam seus próprios discípulos para a libertinagem, acrescenta: dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão naquele dia. Como se dissesse: virá o tempo em que demonstrarão sua virilidade. Quando, pois, o esposo lhes for tirado, jejuarão, aspirando ao seu advento, para que seus espíritos, uma vez purificados pelas aflições corporais, se lhe unam. Mostra também que não há nenhuma necessidade que os seus jejuem, como aqueles que têm presente consigo o esposo da natureza humana, aquele que por toda parte comanda as palavras de Deus e que concede a fonte da vida. E chama-os de filhos do esposo, porque são crianças, e não se podem totalmente conformar ao pai e ao esposo, que, examinando com cuidado a sua infância, não quer que eles jejuem no momento. Afastando-se, contudo, o esposo, jejuarão por conta das saudades, mas, quando forem perfeitos e se unirem em núpcias ao esposo, comerão sempre com abundância a ceia real. Teofilacto Diócrida. Deve-se compreender também do seguinte modo: todo homem que age bem é filho do esposo, tem consigo o esposo, isto é, Cristo, e não jejua, isto é, não mostra obras de penitência, pois não peca. Quando, no entanto, é-lhe retirado o esposo, tendo o homem caído no pecado, então jejua, para que se arrependa e cure a transgressão. São Beda. De outra parte, em sentido místico, o fato de os discípulos de João e os fariseus jejuarem pode ser assim explicado, pois todo aquele que se gloria das obras da lei sem a fé, que segue as tradições dos homens e colhe o anúncio de Cristo com o ouvido do corpo, não com a fé do coração, abstendo-se dos bens espirituais, consome-se com um coração estéril. Já quem é incorporado aos membros de Cristo com um amor fiel não pode jejuar, pois banqueteia-se com sua carne e com seu sangue. Seguem-se. Ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha. Pseudo Crisóstomo. Como se dissesse: uma vez que estes são os pregadores do Novo Testamento, não lhes é possível servir às antigas leis. Vós, por outro lado, seguindo coerentemente os antigos costumes, observais o jejum mosaico. A estes, por seu turno, que transmitirão aos homens novas e admiráveis observâncias, não é necessário observar as antigas, mas ser fortes em sabedoria. Em outro momento, observarão o jejum, com as demais outras virtudes, mas esse jejum difere do jejum da lei, pois aquele provinha da necessidade, este provém da vontade, para o ardor do espírito, do qual ainda não são capazes. Por isso se segue: ninguém põe vinho novo em odres velhos. São Beda.
Compara, pois, os discípulos a odres velhos, dizendo que eles mais facilmente se quebrarão com vinho novo, isto é, com os preceitos espirituais, do que poderão contê-lo. Serão, contudo, odres novos quando, após a ascensão do Senhor, serão renovados pelo desejo de sua consolação. E então o novo vinho chegará aos odres novos, isto é, o ardor do Espírito Santo preencherá os corações dos homens espirituais. O doutor também deve se precaver para não confiar os segredos dos novos mistérios a uma alma que subsiste na velhice da malícia. Teofilacto Diócrida. Ou, de outro modo, os discípulos são comparados a vestidos velhos, por conta da fraqueza de sua inteligência, aos quais não era coerente impor uma grave regra de jejum. São Beda. E nem era conveniente coser um pano novo, que é alguma pequena parte da doutrina que diz respeito à sobriedade da vida nova, que ensina o jejum geral como o afastamento de toda a alegria dos deleites temporais. Porque, se isto for feito, tanto a doutrina será rasgada, quanto não se ajustará à velhice. Pelo vestido novo, ensinam-se as boas obras que se realizam exteriormente. Já pelo vinho novo se exprime o ardor da fé, da esperança e da caridade, pelo qual somos interiormente reformados. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,